Quando eu estava na regência, eu sempre fiz questão de todos os louvores que eu coloco, eu falava com o Senhor antes. E estava orando porque a minha preocupação era que o louvor chegasse até aquela pessoa que estava precisando e para todos também. Então eu orava a Deus, pedia ao Senhor uma direção. E o Senhor sempre me falou em sonhos. Tudo que eu vou fazer, o que às vezes acontece alguma coisa, eu falo, Senhor, fala comigo, eu preciso que o Senhor fale comigo. E o Senhor me mostra em sonhos. Foi meu primeiro ano na Madecli, né? E eu tava muito insegura. E o Abraço do Noivo foi o primeiro hino que, ardeu no meu coração. Só que daí, quando eu tava orando e falando pra Deus se era isso mesmo que Ele queria, e eu sempre dizia pra Ele que não tinha que ser algo que eu gostasse, nem algo que eu queria, tinha que ser algo que Ele quisesse, né? E aí, só que daí Ele falou assim pra mim assim, ainda não. E eu entendi como se esse ainda não fosse, não é esse, né? E aí eu fiquei procurando outros hinos, e só que Deus, nessa primeira Madecli, Deus demorou um pouco pra falar comigo em relação aos hinos, sabe? E aí eu tive que ficar pedindo direcionamento para Deus. Daí um dia eu estava mais tranquila na minha casa, quando eu sosseguei meu coração, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu lembro que eu estava lavando louça. E daí eu comecei a sentir o Espírito Santo lá, né, na cozinha, e eu comecei a falar com ele. Eu falava, Senhor, fala comigo, se revela aqui, né, fala comigo, Pai, e tal. E aí eu comecei a lembrar de alguns hinos da Cassiane, e eu gosto muito, né, pentecostal na feia. Eu sonhava com aquele hino, por exemplo, um hino como o hino que está sendo falado, que é do Abraço do Noivo, da Cassiane. Eu me identifico muito com a Cassiane, gosto muito do estilo dela, principalmente naquela época eu gostava bastante. Hoje a coisa está um pouco mudada, né? Mas naquela época a gente gostava bastante de Cassiane. Então, dava certo que o Senhor me colocava sempre, ou eu ouvia, tá? Eu, às vezes, teve vezes de eu sonhar, regendo o hino, ou então eu estar ouvindo no carro, na rádio, e tocava nesse hino, o Espírito Santo me tocava na hora. É esse hino. O noivo vem, sim, ele vem pra buscar a noiva que adornada está preparada para subir aos céus em glória. E aí eu tava lembrando um pouco dos hinos da Cassiane. Daí foi o que ele começou a revelar dos medleys, né? E aí eu lembro que o primeiro hino que veio foi Eu Queria Ir Pra Lá. E aí foi um encaminhando o outro, e aí Deus falava pra mim o que ele queria de fato naquela parte do hino. Olha, nessa parte eu quero que a Madecli fale do desejo de ir pro céu, né? Eu queria ir pra lá. Nessa parte eu quero que convide as pessoas a contemplar também a glória que será no céu, e coisa do tipo. Aí quando foi toda essa parte do medley, eu ainda sentia que faltava. Eu falava assim, tá, Deus, mas é isso. E como eu vou começar, e como eu vou terminar, e agora o que eu vou fazer, né? Tá faltando o fim. Aí ele falou pra mim, agora você vai colocar o Abraço do Noivo. E aí foi aonde o Espírito Santo, porque é a parte que eu mais gostava que falava, que é aquela parte que fala vem, vem, o noivo vem. E eu ainda não sabia o tema. Eu acho que o mais bonito pra mim, em relação a Madecli, é isso, assim, eu, o André, a gente gosta muito de não saber do tema. Pra, ter certeza que foi o Espírito Santo que confirmou, e quando chegar o tema, o hino concordar com tudo aquilo, né? Ter aquela concordância mesmo do Espírito Santo. Além de eu pedir Deus para falar comigo, eu também procurava um hino, pedia ao Senhor, se eu preciso colocar um hino que fale nesse tema,
A gente procurava sempre também colocar um hino que tinha a ver com o tema. E era uma coisa assim tão de Deus, que eu colocava um hino, por exemplo, na época era eu, a Nara, e a gente colocava o hino. Quando nós juntávamos para falar do hino que a gente estava colocando, tinha todos eles a mesma mensagem. A experiência mais maravilhosa assim, que me marcou foi o primeiro dia que eu regi na Alma Decli, que o Espírito Santo me fez lembrar da promessa, porque o Senhor me avisou que eu seria regente da Alma Decli. Ele não falou o nome, o profeta, né, a pessoa que falou a profecia para mim, falou que me via numa igreja grande, sentada numa cadeira, e aquilo significava que era um cargo, né? E aí ele falava assim que não era para mim temer, porque aos meus olhos aquilo era muito grande, porque Deus sabe o quanto eu sou e era ainda mais insegura, né? E aí ele falava assim, quando chegar o momento você vai sentir o Espírito Santo te abraçar. E eu não me lembrei disso, eu só lembro que eu fui lembrar disso quando eu estava em cima do púlpito, e aí o Espírito Santo, eu senti mesmo o abraço dele de fato, e aí que eu ouvi os jovens cantando, sinto o abraço do noivo, sinto o toque do noivo.